Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 28 de setembro. Final de data FIFA, né? Tô gravando ainda aqui na terça-feira. Pesadelo para algumas pessoas, motivo de felicidade para outras pessoas. Confesso que eu me saí bem nessa data FIFA, elogiei bastante, né, Nations e tudo mais. Acho que trabalhar no ao vivo com seleção eu acho mais fácil, mas hoje, no último dia, acabou que eu fiquei num prejuízo na Nations. A seleção brasileira me salvou bem, né? Consegui ter uma excelente lucratividade no primeiro tempo. No segundo tempo, fiquei no 0-0, achei um limite, depois tentei alavancar e não consegui. Mas na Nations hoje, a expectativa que eu estava traçando para um segundo tempo ser mais movimentado, né? Seleções precisando do resultado e tudo mais. Acabou que até tivemos oportunidade, mas gol não veio, né? A Suíça teve a República Tcheca rebaixada, 2-1, né? Vitória da Suíça. Estava dentro do limite, o Sommer pegou o pênalti, depois República Tcheca, a Suíça teve um gol anulado. Então são coisas, né? Situações de trader ali, que se você tiver uma gestão, que eu comento para todo mundo, bem tranquila, você vai passar aí sem susto. Estamos fechando aqui o dia, né? Não vou conseguir acompanhar o jogo do Santos e do Atlético Paranaense daqui a pouco e da seleção da Argentina contra a Jamaica. Então vamos fechar o dia ali no 0-0. Nada de tão ruim, né? Ruim seria se a gente fechasse no negativo, e a gente está caminhando para um setembro, mais uma vez, um mês excelente, tá bom? Então, confio na data FIFA, vamos voltar à programação normal, né? De campeonatos nacionais, Europa, Brasil e tudo mais. E a gente vai começar aqui nessa quarta-feira com Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos começar aqui pela Série B. Mais uma vez eu uso aqui meu radar esportivo, né, que eu consigo traçar minhas estratégias, consigo fechar por país, né, por região, que eu consigo acompanhar os jogos e montar aqui o que eu acho de mais interessante, tá bom? Às 19 horas a gente tem Ponte Preta e Cruzeiro, o Cruzeiro que carimbou o acesso, né, numa bela vitória sobre o Vasco no Mineirão. A gente tem que ver agora como é que vai ser esse ânimo do Cruzeiro. Muito provavelmente o Cruzeiro vai ser campeão também da Série B. São 15 pontos para o Grêmio, né? São 6 jogos de vantagem mais ou menos, e faltando 7 jogos. Então o Cruzeiro já é campeão, né? Praticamente. Tem que ver como é que vai ser o elenco do Cruzeiro, se vai começar a dar férias para o pessoal, se vai rodar mais o elenco, ou se realmente tiver o elenco titular ali, se vai ter aquela vontade toda de buscar a vitória, né, de uma recuperação, uma coisa assim. De cara que eu já venho, a cotação do Cruzeiro é 2,30, é ficar de olho num Lei Cruzeiro, tá? Por quê? A gente tem uma Ponte, teoricamente, muito mais afim, né, do jogo. A Ponte, se vencer, ela vai a 46, ela fica 2 pontos só do Vasco, né? Mais um time aí que vai pressionar o Vasco, tá? A Ponte dentro de casa, ela é até uma boa mandante, ok? Ela só tem 2 derrotas em 15 jogos, tomou 5 gols, ela tomou menos gols que Sport e Cruzeiro, só. Então fazer gol na Ponte jogando, né, no Moisés é muito complicado, tá? O Cruzeiro aqui, né, é o melhor visitante, mas não tem uma batida tão boa como visitante. Os últimos jogos da Ponte dentro de casa são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, e o Cruzeiro fora de casa bateu o CRB 2-0, vindo de empate com Sampaio e Grêmio, né? E uma vitória contra o Londrina. Vem aqui para trabalhar, tá? Tentar ver se vai me dar padrão nesse lei ao Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser essa expectativa e realidade, né, do Cruzeiro jogar agora esse restante de campeonato da Série B, tá bom? 9h45, Sport e Náutico. O Náutico conseguiu, né, ser o primeiro time a perder para o Sampaio Corrêa dentro de casa. O Náutico fez 1-0 no Sampaio e tomou a virada no finalzinho, né, 2-1. O Náutico, que poderia chegar a 30, tá ali só a 5 pontos. Agora são 8 pontos para sair da zona do rebaixamento. Complicou a situação. E pega um Sport que também precisa vencer para ir para 46. O Sport vem de derrota para o Grêmio, né, se eu não me engano, no último jogo. Só para não falar besteira. Vem uma derrota 3-0. Até jogou bem o Sport no primeiro tempo, tá? Conseguiu neutralizar bem os espaços que o Grêmio conseguia buscar alguma coisa, mas no segundo tempo o Grêmio deslanchou. Só que o Sport dentro de casa, ele é muito forte também.
Ó, são 10 vitórias e uma derrota só. E pega um Náutico que fora de casa é o pior time, né? Aqui o Radar Esportivo não marca o Náutico, o Vasco. Os últimos jogos do Sport dentro de casa são 4 vitórias. São 4 vitórias nos 4 jogos, né? São 5 vitórias, 5 jogos, 4 vitórias, um empate. Muito forte, né? E um Náutico só derrota. A cotação do Sport é baixa, né? 1,57. Pega times assim parelhos, óbvio que o Sport, né? Não só pela posição, mas o elenco do Sport é melhor. Faz uma cotação de 1,57 é arriscada. Mas você trazer aqui para um ao vivo, tu pega uma pressão de um Sport ali com essa cotação e ela vem a dar uma caída, você já pode ali fechar a posição e é de boa. Para uma aposta Panther 1,57 eu acho arriscado. Para você trabalhar no ao vivo, se você conseguir ver que o Náutico não está conseguindo para frente, o Sport está pressionando, alguma coisa assim, é muito fácil ficar nessa posição, tá? Às vezes eu venho aqui e comento com vocês, trabalhar um lei náutico. Aí a pessoa fala, pô, mas o lei náutico a 6, né? Se pegar na Bet365, pode estar, sei lá, 1,03, 1,04, 1,1 mais ou menos de Sport. Cara, uma coisa é você trabalhar no ao vivo, onde você entra numa cotação a 6 e você vai sair a 7. Você já está ganhando bastante naquela stake que você está dentro do mercado, entendeu? Então é o que eu falo. No que a gente se propõe a fazer, é óbvio que às vezes entrar no limite do primeiro tempo ou no limite da partida, você não vai fazer tanta movimentação. Então pode ser aquela tua aposta Panther, mas para trabalhar match odds, para trabalhar uma goleada, por exemplo, uma recuperação de resultado, o ao vivo é muito melhor você fazer essa entrada e saída do mercado, tá bom? Então é isso, eu venho para tentar trabalhar um leio aqui, equipe do Cruzeiro, né? Pegar essa correção aqui de preço do Cruzeiro a 2,30, né? Tava marcado, 2,30. E aqui tentar pegar um back Sport a 1,57. Beleza? Campeonato Brasileiro da Série A. A gente tem jogo, né? 8, né? 2, 4, 6, 8. Vambora. Fluminense e Juventude. Ó, a gente vai ter Cruzeiro às 19. Aí vão ter mais 4 jogos às 19. Um jogo às 9. E vão ter 4 jogos 9h45, tá? Comento aqui sempre com vocês. Filtrem os jogos que vocês queiram fazer. Tá com a multitela ali, vendo todos os jogos? Vê qual jogo que você tá achando melhor. Esse jogo aqui vai ser melhor para trabalhar um match odds. Daqui vai ser melhor para trabalhar um mercado de gols. Beleza. Tô no jogo que não tá acontecendo nada. Migra. Mas também não fica tentando pular muita coisa, senão é capaz de não pegarem nada e ser um dia frustrante. Tô vendo o jogo do Fluminense. Pô, o jogo do Cruzeiro saíram 2 gols. Cara, muda pro jogo do Cruzeiro. Ou esquece do Cruzeiro e foca no Fluminense. Tenta ver o que você está mais acostumado a trabalhar, tá bom? Fluminense e Juventude. O Fluminense vem de vitória, né, contra o Flamengo 2-1 no Maracanã. O Juventude, o último jogo, foi um empate com Fortaleza 1-1. O Fluminense coloca-se mais uma vez, né, a disputa do título, né? O Flamengo com a derrota ficou um pouco para trás. Acho que o Fluminense aqui, e venho para tentar trabalhar esse back Fluminense, chegar a 51 pontos. Acho que o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro, então pode ter Internacional e Fluminense grudando mais ainda na cola do Palmeiras. O Fluminense não pode deixar essa chance ser desperdiçada e pega o Juventude que, convenhamos, já deu adeus, né? Dentro de casa, o Fluminense é o segundo melhor mandante. Fora de casa, o Juventude é um dos piores visitantes também. Não tem muito o que inventar. Mais uma vez, é uma odd muito baixa para o Fluminense, está 1,36. Eu acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar do Juventude, mas não é uma aposta para você deixar ali até o final. É para tentar pegar uma superioridade do Fluminense. Se tiver, lindo, a gente vai estar dentro do mercado. Se não tiver, pula para outra coisa, tá bom? Dificilmente eu venha trabalhar aqui uma correção do Fluminense, porque eu não vejo o Juventude tendo contra-ataque, não vejo o Fluminense dando chance para o Juventude, tá? Só se acontecer aquele fator Diniz, né, que consegue coisas inacreditáveis. Mas vejo hoje o Diniz muito mais maduro e o time muito mais certo de proposta para vencer o jogo do que tentar dar um espetáculo, tá bom? Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians também precisa vencer, né? Corinthians que abriu o retorno em segundo, se eu não me engano. Até fiz uma aposta lá que achava que o Corinthians ficava entre os 4, né? E entre os 6. O Corinthians está vendo essa distância cair, né? O Atlético Mineiro pode vencer, chegar a 43 e vai bater na bunda do Corinthians aqui.
E não é garantido que o Corinthians vai estar na Libertadores, né? Não pela Copa do Brasil, que, convenhamos, o Corinthians não é favorito para cima do Flamengo, tá? Pode ser que seja campeão? Pode ser que seja campeão. Mas acho que o Corinthians tem que dar muito mais atenção ao Campeonato Brasileiro e não perder essas posições, tá? Ainda mais que o jogo contra o Flamengo é só dia 12 de outubro, tá bom? Do que relaxar muito e poder perder aqui uma sexta, sétima posição, tá? O Corinthians pega o Atlético Goianiense, que pelo que o presidente falou, já está pensando no próximo ano, tá? Pode ser que seja a última chance aqui, porque são 6 pontos. Curitiba e Ceará joga. Se o Curitiba vencer, vai a 31, pode subir para 9 pontos. Então, 9 pontos, faltando 10 rodadas, para time pequeno que há muito tempo não vence, é bem complicado. O Corinthians dentro de casa também é um excelente mandante, só perdeu uma. Fora de casa, o Atlético Goianiense só venceu uma, tá? Aqui também eu venho ficar de olho num back ao Corinthians. Os últimos jogos do Corinthians dentro de casa, bateu o Fluminense pela Copa do Brasil, né? Tanto que foi para a final com o Flamengo. Empatou com o Inter 2-2, bateu o Bragantino 1-0, goleou o Atlético Goianiense na Copa do Brasil 4-1 e perdeu para o Palmeiras no Clássico 1-0. O Atlético Goianiense fora de casa vem de 4 derrotas seguidas, né? Aqui está marcado em verde, mas são 4 derrotas seguidas e um empate com o Botafogo. Então, 1,55 mais uma vez é uma cotação baixa, né? A gente raramente vai ter uma cotação dessa do Corinthians jogando dentro de casa, tá bom? Ainda mais que o Corinthians não vinha de vitórias para ser o Atlético Goianiense. Se pegar os últimos jogos, o Corinthians tinha muita dificuldade para cima do Atlético, né? Dentro de casa, o Corinthians não tinha vencido o Atlético até meter 4-1 e se classificar na Copa do Brasil. Mas acho que o Corinthians agora vem muito mais com força, né? E com confiança para bater o Atlético Goianiense do que vinha de jogos passados, tá bom? Fortaleza e Flamengo. Eu venho aqui de cara, o pessoal fala, vocês sempre procuram lá em Flamengo. Cara, eu tenho motivos, tá? Primeiro, sem Arrascaeta e sem Pedro, tá? Os dois na seleção aí já, fora uma outra galera, Varela, tudo mais, mas sem Arrascaeta e Pedro já dois grandes desfalques, né? Os maiores desfalques aí que o Flamengo tem de elenco. O Flamengo, depois que perdeu pro Fluminense, cara, agora tem que largar o brasileiro, né? Quando o Flamengo empatou com Goiás e Ceará, eu achava que o Dorival tinha errado. Achava que tinha que botar pra frente e tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, cara, perdeu pro Fluminense, são 12 pontos, e você tem uma Libertadores e uma Copa do Brasil, cara, larga aí mesmo, roda o elenco, tá? Até pra não machucar a galera. Fortaleza vem numa crescente, né? Quem acompanha comigo os jogos do Radar, Fortaleza em último, fazer Fortaleza não vai cair. Pode ter outra vaga aqui, mas não é do Fortaleza, tá bom? Dentro de casa, Fortaleza só venceu 3. E fora de casa, o Flamengo nem é tão mal visitante, né? São 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Poderia ser melhor, né? Igual o Inter, mais ou menos, aqui, ó. Vencer um pouco mais. Palmeiras é um ponto fora da curva, né? Nos últimos jogos do Fortaleza, dentro de casa, perdeu o Botafogo 3-1. O Botafogo jogou muito bem, né? Muito bem. E aquele do né? Se o Fortaleza faz um gol de pênalti, poderia ter sido uma pressão um pouco maior. Se não entra em campo. Mas bateu o Corinthians 1-0 e bateu o Inter 3-0. Só perdeu para o Fluminense aqui na Copa do Brasil. O Flamengo fora de casa vem de empate com o Goiás. Vitória do Botafogo clássico. São Paulo Copa do Brasil. Empatou com o Palmeiras com um time misto, né? E venceu o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, o brasileiro aqui mesmo é o empate contra o Goiás e a vitória com o Botafogo, que foi clássico, né? Então, acredito aqui que o Flamengo vai ter um pouco de dificuldade para jogar contra o Fortaleza, tá bom? E o último jogo, das 19 horas, um jogo que eu acho um pouco mais complicado para tentar buscar alguma coisa, tá? São dois times que ainda perigam na zona do rebaixamento, né? Curitiba tem 28, o Ceará tem 31. Dentro de casa, o Curitiba é um bom mandante para força que tem, né, do Curitiba. São 8 vitórias em 14 jogos, só perdeu 4. Fora de casa, o Ceará tá ali na média de visitante, né? São só 3 vitórias, mas só perdeu 3 também. Acho bem complicado. Não sei se eu vou fazer esse jogo, tá? Com foco por conta dos outros jogos, que eu julgo ser de pré mais importantes e mais fáceis de trabalhar.
para a minha leitura, tá? Só para fechar, o Coritiba vem de 2 vitórias dentro de casa, 1-0 contra o Avaí e 2-0 contra o Atlético Goianiense, times que brigam junto com ele contra o rebaixamento. Perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Santos. O Santos jogou no finalzinho, o Atlético Mineiro, eu não lembro se o gol foi no final, não lembro. E bateu o Cuiabá também, os últimos 3 jogos contra 3 times que brigam com ele na zona do rebaixamento, ele venceu. Pode vencer o Ceará também. Ceará fora de casa vem de empate com o Flamengo, empate com o Bragantino, empate com o Botafogo e só perdeu para o São Paulo. Então é um jogo bem complicado. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo, tá bom? A gente vai ter um nível de superioridade de uma equipe ou outra para tentar pegar alguma coisa interessante, tá bom? Mercado de gols aqui pode ficar olhando, eu não marquei os outros mercados de gols não, né? Não é porque eu acho que, tipo assim, Fluminense na frente, cara, segurar o resultado, o Juventude já tá morto e tudo mais. Ah, o Juventude tá na frente, aí beleza, pode tentar pegar uma recuperação do Fluminense. Aqui mesma coisa, com o Atlético Goianiense, se o Corinthians estiver na frente do placar, vai se fechar, não precisa sair muito pro contra-ataque. E o Atlético Goianiense também, pode ser jogo ali do Atlético Goianiense estar na frente do placar e se fechar muito. Eu prefiro tentar pegar uma recuperação do Corinthians do que buscar só o mercado de gols, tá? Fortaleza e Flamengo depende de como que o Flamengo realmente vem a campo, tá bom? E o Curitiba e Ceará, que também é um jogo, acho, mais complicado para ficar também de olho no mercado de gols, tá? Cuiabá e América Mineiro, jogo bem parelho também, né? O Cuiabá precisa vencer a partida. Dentro de casa, o Cuiabá não é um bom mandante, são 3 vitórias em 13 jogos. Fora de casa, o América Mineiro também não é um excelente, né? Visitante, são só 3 vitórias também, perdeu 7. Jogo bem complicado também, o Cuiabá precisa vencer desesperadamente para tentar sair da zona do rebaixamento, tá? Aqui mesma coisa, ficar de olho no Leia, a pior equipe. Pretendo ficar de olho no Leia, a pior equipe do Cuiabá, tá? Eu acho que não entendo muito esse favoritismo aqui do Cuiabá jogando dentro de casa. Os últimos jogos do Dourado dentro de casa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Não tem muito porquê ter esse favoritismo todo. E o América Mineiro, em 4 jogos, é uma derrota na Copa do Brasil, né? Venceu o Juventude fora, empatou com o Atlético Paranaense e com o Botafogo, jogos bem complicados. O América Mineiro se saiu bem. Então aqui é ficar de olho no Leia, que é a pior equipe em campo, de preferência o Cuiabá, que tem uma odd mais baixa, tá bom? 9h45, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro precisa vencer, né? Para tentar roubar uma vaga aqui de sexta vaga. Óbvio que vai abrir espaço para a Copa do Brasil e Libertadores aqui ainda, mas não pode deixar alguém passar também a 7ª vaga dele, por exemplo. O Palmeiras vem desfalcado, né, por conta dos jogadores na seleção, então é a chance do Galo vencer o Palmeiras. O Galo como mandante não é excelente, e o Palmeiras como visitante é o melhor, né? O Palmeiras é o melhor visitante, mandante, tudo. E o Galo, nessa rivalidade de Libertadores, né? Nas últimas 2 Libertadores, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro. O Atlético precisa vencer, né? Dá pelo menos uma resposta ali. Dá para ficar de olho aqui, tanto no Beck Galo, quanto no Lei, a equipe do Palmeiras, pela cotação, tá bom? Vamos ver se vai ter padrão. E aqui sim, acredito no mercado de gols. Pode ser que o seu jogo seja um pouco mais aberto do que os outros aqui, tá? Inter e Bragantino, grande chance do Inter também, né? Falei do Fluminense. Vejo o Palmeiras não vencendo essa rodada, então é a chance do Inter e do Fluminense encostar ali no Palmeiras. O Inter é um excelente mandante também, é o terceiro melhor, né? Só tem um jogo a menos. Se o Inter vence com 14, vai a 31, seria o melhor mandante, né? Então é muito difícil bater o Inter, só perdeu uma jogando dentro de casa. E o Bragantino, nessa temporada, não é um bom visitante, tá? O Inter de casa realmente é muito forte. Sempre comento com vocês aqui de como o Inter começa em casa impondo um ritmo muito forte, né? Dos últimos 1, 2, 3, 4 jogos do Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias sem sofrer gol, né? Contra o Melgar aqui foi a Sul-Americana que perdeu. Então ele vem de um 3-0 contra o Atlético Mineiro, um 3-0 contra o Fluminense, um 4-0 contra o Juventude e 1-0 contra o Cuiabá. Fora de casa, o Bragantino empatou a última contra o Atlético Mineiro e vem de derrota para Corinthians, São Paulo, Atlético Goianiense e Fluminense. 1, 2, 3 gols feitos, 1, 2, 5, 7, 9 gols sofridos. Dá para tentar aqui buscar um back ao Internacional e também ficar de olho no mercado de gols. Também acho que Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Bragantino
tem tudo para ser um pouco mais aberto, tá bom? E fechando o dia, Goiás e Botafogo, o Goiás que melhorou bastante, né? Nesse retorno, o Botafogo também deu uma melhorada, já passou ali aquele trauma de brigar contra o rebaixamento. Dentro de casa, o Goiás só perdeu 2, são 5 vitórias e 6 empates. Fora de casa, o Botafogo tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Goiás, do Esmeraldino dentro de casa, um empate com o Flamengo, a vitória no Clássico contra o Atlético Goianiense, um empate contra o Avaí, vitória contra o Curitiba e uma derrota contra o Fluminense num jogaço, né? O Fluminense fez 1-0, o Goiás virou para 2-1, o Fluminense foi e virou para 3-2. Botafogo fora, vem de uma excelente vitória contra o Fortaleza 3-1. Um bom jogo contra o Juventude, tá? Se o Botafogo quisesse um pouquinho mais, teria vencido a partida. Correu 2 vezes atrás e conseguiu empatar. Uma derrota para Corinthians e derrota para o Santos, mas aqui já em julho, né? No mês de agosto, o Botafogo foi realmente melhor, tanto que melhorou na tabela. Aqui, fazendo alguma coisa, é ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo também, por conta das odds parelhas e porque nem o Goiás é tão excelente mandante, nem o Botafogo fora de casa é tão bom visitante. Beleza? Então é isso, uma quarta-feira bem cheia de 10 jogos. Vamos ver se a gente consegue voltar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. E agora também mais tranquilo, dá pra gente fazer mais os jogos do radar, para passar para vocês mais a leitura do que eu acho que pode acontecer dos jogos, tá bom? E a gente vai trocando mais ideias aí. Quem quiser acompanhar a gente, tem um grupo free, tem um link na descrição, só clicar aí no link do grupo free, a gente tem um grupo VIP também, tá bom? Vocês têm 7 dias para testar nosso grupo, quem gostar, vai ser um prazer ter vocês, passar um pouquinho de informação, de ajuda, tudo que a gente sabe nesses anos de trader. Valeu, abraço!